Vamos ver o que diz a palavra de Deus nesse evangelho. Capítulo 11, versículo 25. Palavras de Jesus. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Esse ocultaste aqui é a salvação, o perdão dos pecados. E as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Querido Deus, santo, justo, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, clamamos a Ti e a Tua misericórdia para nos ajudar, nos assistir, enviar o Teu Espírito e a Tua graça para abrir os olhos dos cegos, os corações duros, ressuscitar os mortos, salvar os pecadores. Pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje é o convite de Cristo. O convite de Cristo. Todos aqueles que Jesus Cristo salva, todos aqueles que Ele perdoa, todos aqueles que vão fazer parte do seu reino, Ele primeiro chama, Ele primeiro convida para fazer parte dessa graça, para fazer parte deste reino. Todos aqueles que um dia estiveram perdidos, todos aqueles que estiveram cheios de problemas, traumas, vícios, doenças, falências, depressões, todos aqueles que estiveram à beira do abismo e um dia foram resgatados, antes de serem resgatados, foram convidados, foram chamados, um a um, pessoalmente, por Cristo. E eu acredito que hoje, no culto de hoje, Cristo convidará alguns. Ele continua chamando homens e mulheres para fazerem parte do seu reino. Ele continua, ainda nos dias de hoje, convidando pessoas para fazerem parte do seu reino. Como ficou claro neste texto. Esse texto mostra o gracioso, amoroso convite de Jesus aos pecadores. Primeiramente, Ele fez esse convite para quem? Ele chegou aqui, ali na Palestina, 2000 anos atrás, em um tempo de muita miséria, pobreza, tristeza. O Império Romano havia governado, havia tomado o poder e cobrava pesados impostos. Então havia miséria, desemprego, havia enfermidades incuráveis na época, pessoas que estavam passando por muito sofrimento. E a religião judaica colocava um fardo muito pesado, porque ninguém conseguia obedecer às normas pesadas dos líderes judeus. Então era um povo de muito sofrimento, tristeza, angústia. Então, nesse período de escuridão, aparece Cristo, estendendo a mão, convidando essas pessoas desesperadas, pobres, aflitas, oprimidas, doentes, vazias, para fazerem parte do seu reino. Entretanto,
antes de Cristo fazer o seu convite, ele faz uma declaração grandiosa aqui a respeito do seu Pai, Deus, e de si mesmo. Ele faz uma oração, e nessa oração nós temos uma declaração. Veja o versículo 25, diz assim: naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Veja só, nessa oração ele revela algo de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus, porque ele diz: Senhor do céu e da terra. Com isso, Cristo está ensinando o quê? Que quem governa esse mundo não é Putin, não é Trump, não é Lula, não é Macron. Quem governa esse mundo não são generais, não são presidentes, não são estadistas, não são os poderosos, não é a ciência, não é a NASA, não é a CIA, não é a Interpol. Quem detém o controle de todo o universo é Deus. O que significa a soberania, o controle de Deus? Significa que um cruzamento que está sendo feito ali entre a Avenida Chico Júlio e a Orlando Dom Pierre, aqueles carros que estão passando e quase triscando um no outro, e por um milésimo de segundo não batem, Deus está com a mão dele ali, controlando de tudo, de forma a não haver aquele acidente. Da mesma forma que lá no Ártico, um pinguim fêmea que está dando à luz e está se enroscando nas penas da mãe e pode morrer, mas miraculosamente vai sobreviver, Deus também está ali com a mão dele colaborando para que aquele filhote não morra. Da mesma maneira que agora no seu coração, quando um vaso ou uma veia pode estar sendo entupida agora, e você tem um infarto fulminante, mas hoje Deus vai dizer: não, hoje você não vai morrer. E sem você perceber, essa veia será desentupida. Isso é a soberania de Deus. Não há uma partícula de poeira aqui vagando à deriva, sem que Ele controle. Jesus está dizendo aqui: ó Senhor do céu e da terra. Salmo 103, verso 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Quando fala tudo, nada está fora do tudo, tudo é tudo. O Senhor é soberano e governa. E o texto diz que Ele não só governa tudo, mas Ele detém também o governo, o controle da salvação, porque o texto diz: ocultaste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Que coisas? A salvação. Salvação não do corpo, salvação não de uma pessoa que está no incêndio, salvação da alma, salvação eterna. Por isso Cristo está louvando a Deus. Ele começa o texto fazendo oração de gratidão: graças te dou, ó Pai. Parece que Cristo está feliz, Cristo está alegre, e Cristo está tão feliz que Ele canta e Ele agradece ao Pai. Mas por que Cristo está feliz? Primeiro, porque Deus é Senhor do céu e da terra, soberano. E segundo, tão soberano que Ele salva pessoas. Ele está salvando. Ele veio a uma Jerusalém, Ele veio a um Israel, Ele veio a uma Palestina perdida, morta, doente, mas que por permissão do Pai veio salvar e resgatar. Por isso Cristo está feliz pela salvação deles. Mas Cristo não mostra só a soberania do Pai, a divindade do Pai, mas a sua própria soberania e divindade. Versículo 27: tudo me foi entregue por meu Pai,
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O que ele está dizendo aqui? Que ele, assim como o Pai, também é soberano. Tão soberano que o texto diz que ninguém pode ir ao Filho, ou ninguém pode ir ao Pai, se o Filho não revelar. O que significa? O Pai salva através do Filho, ok? Entretanto, é o Filho que conduz aqueles a quem o Pai vai salvar. Mostra o quê? A autoridade de ambos. É o Pai que salva, ok? É só Deus que perdoa pecados. Só Deus salva as pessoas. Mas quem Deus salva? Só aqueles que o Filho levar ao Pai. Então, tanto o Pai tem o controle, o governo, tanto o Pai decide quem é salvo, quanto também o Filho. Isso mostra o quê? Que o Filho é coigual com o Pai. Deus é Deus, Deus Pai. E o Filho? O Filho é Deus, Deus Filho. Tão Deus quanto Deus Pai. Isso é só uma introdução para vocês saberem onde eu quero chegar. Nesse sentido, Jesus está fazendo uma introdução para o que ele vai entrar. Ele quer revelar a soberania, o controle, o governo de tudo que está nas mãos do Pai, e a soberania, o governo, o controle de tudo que também está na mão do Filho. E depois de revelar isso, ele então faz o convite gracioso. Que convite é esse? Ele está convidando pessoas, chamando. E por que faz o convite? Porque provou que tem autoridade e poder para fazer o convite. Mas que convite é esse? É um convite para salvar. E ele está mostrando que tem poder e autoridade para salvar. Por isso, ele faz o convite. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite. O Deus que fez o céu e a terra, que governa tudo, enviou o seu Filho e deu autoridade a este Filho para salvar. Essa noite faz um convite a vocês, faz um convite aos que não são dele. E como ele começa o convite? Verso 28, vinde, começa dizendo, vinde. Ele começa o convite exigindo dos ouvintes uma ação. Vinde, do verbo vir. O Senhor está dizendo que Ele requer de nós uma ação. Deus requer uma atitude do seu povo, um movimento. Esse é o problema da nossa sociedade, esse é o problema do homem, a sua passividade, a sua inércia, o seu estado estático. As coisas estão acontecendo no mundo e ninguém esboça uma reação. Você lê os jornais: terremotos, furacões, pandemias, exploração sexual, abuso infantil, pedofilia, chacina, incêndio, terremoto, e o homem está estático, parado, inerte. Mas aqui o Senhor diz: vinde. É necessário uma ação. Mexa-se, mova-se, saia da zona de conforto, vá até Ele. Cristo veio ao mundo, Cristo se encarnou, Cristo morreu em uma cruz, Cristo ressuscitou. Mas isso nada serve se eu ficar passivo diante do que Ele fez. Eu preciso ter uma reação diante da
cruz, ele desceu, ele era Deus, ele não tinha pele, ele não tinha nervos, ele não tinha ossos, ele estava no céu cheio de glória, mas ele desceu, deixou a glória, desceu para ficar dentro da barriga de uma mulher, para ser gestado, em 9 meses vinha a luz, crescer como uma criança. Deus se vestiu de ossos, nervos, músculos, pele. Deus suou, transpirou, Deus chorou, Deus sentiu fome, Deus andou na terra como um de nós, sem pecado, e morreu numa cruz, levando o nosso pecado. E o que nós estamos fazendo? Tic-tac, o tempo vai passando, e eu aqui nesse banquinho conversando. Ele está dizendo: vinde, ergam-se, levantem-se, hajam, postura, como um general diante de um pelotão. Ele está dizendo: sentido, batam continência. O verbo ir requer uma ação, um movimento, uma resposta. Vocês que estão aqui, meninos, vocês que estão acompanhando as mães de vocês, que vêm na igreja obrigados, que vêm culto após culto, ouve palavra após palavra, Deus está dizendo: age. Você, marido que acompanha a mulher, você, marido bêbado, que não gosta de Deus, mas só vem porque a mulher insiste, haja, tome uma atitude. Vocês não estão vendo os sinais? Vocês não estão vendo a nossa sociedade? Vinde. Mas espera aí, pastor, espera aí, não é bem assim não. Não é todo mundo que está passivo. Muita gente está indo. Muita gente vai em direção a algo ou alguém. Muitas pessoas estão indo. Tanto é que o turismo internacional movimenta 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Quando eu estive no aeroporto de Londres, na Inglaterra, só em Londres tem 1.200 voos por dia. É um pousando atrás do outro, parece um enxame nos céus de pássaros. As pessoas estão indo em direção a algo ou alguém. As pessoas estão indo até realizações, estão indo encontrar suas paixões, estão indo de encontro aos remédios, estão indo de encontro aos prazeres, estão indo de encontro aos tratamentos terapêuticos, estão indo, mas elas não estão encontrando. Michael Jackson, antes de morrer, sabe quando ele consumia o seu gasto pessoal por mês? $1 milhão, 12 milhões de dólares, só com gasto pessoal. E ele não encontrou, ele criou um parque chamado Neverland, e morreu infeliz, desfigurado, uma criatura irreconhecível. Ela foi Marilyn Monroe, foi um sex symbol da época, a mulher mais bonita, uma das mais bonitas, foi em busca da estética, beleza, mas não encontrou. John Rockefeller tinha quase 2% do PIB americano, eram 300 trilhões de dólares, só Salomão foi mais rico que esse homem, e toda a sua fortuna, ele não encontrou. Tratamento estético, casa, descasa, recasa, tenta com 10 mulheres, a mulher não está bom, vai com o homem agora, o homem não está bom, vai com o animal não está bom, vai com criança, e tenta, indo em direção ao sexo, indo em direção às drogas, indo em direção ao prazer, mas não conseguem. Veja, por exemplo, aquele submarino que foi amassado no fundo do mar. O que era aquilo? Um mega milionário tentando alguma coisa. Esse mundo já perdeu o sentido, vamos lá para baixo. Morreu, já está se falando de excursão para Marte. A Terra já não tem mais graça, já exploramos tudo que podia. Vamos tentar para Vênus, Mercúrio, vamos tentar. Não vão achar. O texto diz: ide, tudo bem? Vinde, tá? Nós estamos indo.
Mas espera aí, indo para onde? Ele continua, vinde a mim. É só a mim. Vinde a mim. Ele requer uma ação. Ele requer um movimento, mas não é um movimento em direção a esse mundo, é um movimento em direção a Ele, Cristo. Vinde a mim, Jesus, vinde a mim. Meu irmão, eu estou dando a resposta que esse mundo precisa. Se esse mundo quer solução, não adianta sancionar novas leis, não adianta acordos, não adianta OTAN, não adianta ONU, não adianta fazer acordos nucleares, não adianta. A resposta não está na Casa Branca, a resposta não está com Einstein, Newton, Freud, não está. A resposta está, vinde a mim. O Galileu lá de Nazaré, vinde a mim, Cristo. Por quê? Porque eu sou o Salvador. Veja só, quando você está com fome, não adianta alguém te oferecer sapato. O sapato não é compatível com a sua necessidade. Sua necessidade é comida. Quando você está com câncer no rim, não adianta uma BMW. A BMW não é compatível com a sua necessidade. Ela pouco proveito vai ter. Quando você está com glaucoma, ou você está com cegueira, não adianta a pessoa te dar uma casa num condomínio fechado. Não vai de encontro com a sua necessidade. Porque ele diz, vinde a mim. Porque o homem tem um problema endêmico, o homem tem uma questão nevrálgica, o homem tem um problema no cerne, na espinha dorsal, que só eu, Jesus, tenho a resposta. Por isso não adianta procurar em nenhum outro setor da sociedade. Por isso vinde a mim. Tá, mas qual que é o problema? Eu vou abordar aqui mais para frente, mas... é o pecado, é o vazio existencial, é a depressão crônica, é a solidão crônica, é se encontrar. Um dia um jovem mandou mensagem para mim, 1h30 da manhã, Pastor Paulo, eu quero saber o que eu tenho que fazer. 1h30 da manhã, eu não entendi, fazer o quê? Eu quero saber o sentido da vida. Eu não consigo, tem um vazio dentro de mim, eu não consigo a resposta. Quando eu li aquela mensagem, eu falei, essa é a dúvida de 99% de todos os homens que vivem na face da terra. Há algo dentro do homem que mais que se esbalde. Vocês não têm ideia o que eu já fiz, o que eu já procurei de prazer, de luxúria, o que eu já bebia desenfreadamente, sem medo da morte, eu não encontrava. Eu chegava às 6 horas da manhã em casa, meu Deus, eu experimentei tudo. Eu fiquei com mulheres, eu bebi as melhores bebidas, eu usei as melhores drogas, eu fui nas melhores festas, eu andei nos melhores carros. Mas por que às 6 da manhã eu estou vazio, eu estou depressivo, eu estou com vontade até de suicidar? Resposta: tudo que o mundo oferece não vem de encontro com a sua necessidade. Você tem que vir a mim, porque a mim, eu sou o Salvador, eu sou Deus, eu sou o que preenche a... Salomão disse assim, veja só, presta atenção, para você entender. O homem, ele é criado, ele é formado de 2 elementos. O homem não é só matéria, o homem não é só físico, o homem não é só carne, o homem também é espírito. Então ele é feito de uma parte material e imaterial. Então quando eu compro roupas, comida, lazer, é muito bom, só que eu estou suprindo só uma parte minha, a física. Mas eu sou constituído de 2, não é só a física, a imaterial, a espiritual. Então carne, comida, perfume, não vai suprir a parte imaterial. Quem é que supre a parte imaterial? Só um Deus
imaterial. É isso que Jesus está dizendo. Vinde a mim. Vinde a mim. Porque eu sou o Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o advogado. Eu sou o justo juiz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, ele faz o convite, vinde, movimento, mexa-se. E acho bom quando ele chamar, você não esperar ele chamar 2 vezes. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele é um general. Chamou, bate continência. Haja. Mas em direção ao quê? A quê ou a quem? A Cristo. Agora, quem pode ir? Quem pode ir? Quais são as pessoas que podem ir? Quais as categorias? Quais as classes? Como é que é esse negócio? Quem que pode ir? O texto diz, vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Meu irmão, o convite não é feito só para uma classe. O convite não é feito só para ricos, só para jovens, só para brancos, só para brasileiros. O convite é estendido para todos. Vinde os negros, vinde os brancos, vinde os jovens, vinde os idosos, vinde as mulheres, vinde os traficantes, vinde os maconheiros, vinde os adúlteros, vinde os feiticeiros, vinde todos. Todos. O coração de Deus é muito grande. Cabe todos. O amor de Deus é muito grande. Categorias, classes, tribos, línguas, povos. Vinde africanos, vinde indianos, vinde japoneses, chineses, muçulmanos, vinde norte-americanos, vinde italianos, vinde os letrados, vinde os analfabetos, vinde os incultos, os cultos. Vinde. Talvez você pense, isso aí não é para mim, eu sou muito pobre. Talvez você diz, isso aí não é para mim, eu já fiz coisa errada demais. Talvez você diz, isso não é para mim, eu já estou muito velho, perdi muito tempo. Não, isso é só para um grupo, para uma elite. O Senhor diz, vinde todos. 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 Ele chamou Pedro, um analfabeto pescador. Ele chamou Zaqueu, um homem rico, um publicano. Ele chamou Nicodemos, um professor universitário. Ele chamou um cego mendigo. Ele chamou a viúva pobre. Ele chamou a prostituta. Ele chamou, vinde, todos. Talvez você pense que há preconceito da parte de Deus, que Deus faça acepção de pessoas. Não. Talvez você não se acha digno. Pô, eu não sou digno. Eu não. Você quer um convite mais profundo que esse? Todos. Sabe quando eu olho todos aqui, o que eu penso? Quando eu vejo todos aqui, vinde a mim todos. Eu vejo você. Você está aqui, no todos. Eu estou aí, pastor. Tá. Certeza. Ele lembrou de mim. Eu presto para alguma coisa. Eu sirvo para alguma coisa. Eu tenho algum proveito nessa história, nesse mundo. Eu tenho alguma utilidade. Todos. Todos. Você está aqui. Você pode estar aqui. Quem pode ir? Todos. Em quais condições eu devo ir? Tá. Ok? Faz o convite. Ação. Direção a algo. O alguém é ele, já entendi. Quem entra na jogada? Todos. Em que condições eu tenho que ir? O texto diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. O que é isso? É o Israel que eu falei. É os bacanas, os bonzões,
Os que, não, isso aí é para vocês. Eu estou muito bem onde estou. Quem são esses? São os decepcionados. Aqueles que estão decepcionados com esse mundo. São aqueles que estão decepcionados com pessoas, feridos pelas religiões. São aqueles que estão se sentindo culpados, machucados. São aqueles que estão feridos emocionalmente, desenganados, são os iludidos. Quanta gente não está assim, perdida, não sabe, está tomando chá de santo daime no Amapá, está lendo a sorte para uma cigana na esquina, está indo no centro de macumba, está indo aqui jogando dados, sorte, cassino, roleta russa, sei lá o quê. O Senhor, é você que eu quero. Bem, são vocês que já se desenganaram com esse mundo, iludidos. O contexto diz que era o fardo da lei dos fariseus que estava sobrecarregado a eles. A ideia aqui é assim, ó. Quem aqui já tomou remédio sem estar doente? Quem já foi no médico sem sentir dor? Acho que vou tomar um antibiótico hoje. Por que você tem? Não tem nada. Alguém toma antibiótico sem ter nada? Não. Quem quer ir no Janjão depois de sair daqui? Bom, se você não tiver nada, se for para lá, você vai pegar. Ter certeza. Correto? Quando é que você procura o médico? Ai, tá doendo. Quando é que toma remédio? Tá doente. Quem que é Jesus? Um salvador. Salvador? Para que serve isso? Não, obrigado. Quem é que recebe Jesus? Jesus é um salvador. Mas salvador do quê? Salvador dos meus pecados. Quem é que vai recebê-lo? Quem reconhecer seus próprios pecados. Assim como quem tem câncer, metástase, pâncreas, fase terminal. Ligam para ele. Ó, aqui em São Joaquim da Barra tem o remédio, viu? Antes de falar tem o remédio, desligou. 25 minutos esse cara está lá tomando multa, atropelando gente. Me dá esse remédio. Porque ele tem consciência que ele tem câncer e é fase terminal. Quando ele fica sabendo que alguém tem a cura, ele não vai querer saber de quem está na frente dele. Ele vai igual uma fera em busca do remédio. Se eu oferecer Cristo para uma pessoa, é legal, né? Talvez ela não mostre muito interesse em ir até Ele, porque ela não sabe o quanto necessita dEle. Por isso está dizendo, os cansados, sobrecarregados e oprimidos, aqueles que depois de um certo tempo entenderam que são pecadores, que estão tão frustrados com esse mundo, que não encontraram a resposta desse mundo, que entenderam, eu estou perdido, eu preciso de Cristo. Essa é a ideia. Eu cansei de procurar aqui, ali, eu cansei disso, daquilo, e eu entendi que a solução não está em A, B, C, D, mas está nele, no Senhor Jesus Cristo. É isso. Quem vai vinde e tomai o remédio? Quem entendeu? Eu estou com uma doença, eu estou com uma crise, eu estou com vazio, eu estou com culpa, com medo, é dele que eu preciso. Aí Jesus está dizendo, então você, vem. Você já parou para pensar? Mas tem que pagar alguma coisa? Vem. Tem que marcar? Vem. Tem que passar por algum... Vem. Cumpra a Constituição. Direito de ir e vir. Vem, não tem que pagar. Não tem que pedir nada. Não tem que passar por uma faculdade. Não tem que ter dente na boca. Vem. Como uma criança, você chega para ela, quer um presente? Qual criança? Eu não. Não existe. Mostra um pirulito e fala, vem. Ela vai. É um presente. E ele está dizendo, quer? Mas não tem que pagar. Não. Só tem que pegar. Estou terminando já. Não fica nervoso.
Agora vamos ver a reação. A reação. O que acontece se eu ir? A consequência. Vamos ver o resultado. Verso 28. Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Quanto tempo, hein? Quem gosta dessa palavra? Imagina que você está com a fratura exposta, ou que te entrou uma ferpa embaixo da unha, ou que você está com a queimadura de 3º grau, igual eu. Uma certa vez, quando era jovem, a panela de expressão estourou, eu estava perto e queimou meus olhos. Não sabia se ia voltar a ver ou se ia ficar cego. O que eu sei é que 2 noites, 2 dias, a queimadura era tão grande na retina, mas tão aguda que eu esperneava. Quando vai passando os dias, a medicação vai fazendo efeito, o que acontece? Alívio. Quando o osso cola, alívio. Quando os pontos cicatrizam, alívio. Quando o remédio faz efeito, alívio. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados. Qual a consequência de ir até Jesus? Acharei alívio. Eu vos aliviarei. O que é isso? Eu darei a vocês a paz que o álcool não pode dar, que os bilhões de dólares não pode dar. Eu darei paz. Se eu tivesse um mercado e se eu vendesse paz na prateleira, eu ficava rico. Ia ter gente 6 da manhã disputando no tapa. Me dá pelo menos uma porção de paz. Você não encontra ela em Las Vegas, no cassino. Você não encontra. E se você encontrar, você tem que pagar caro. E mesmo assim, uma paizinha, 10 minutos, 30 minutos, depende do grau de prazer ali. Jesus, sem você pagar nada, vem, te dou paz. Sem tu dar um centavo para ele. Aqui nós estamos na região franca, fardo de açúcar ou de café. Fardo, 50 quilos, 80 quilos. Viu aqueles trabalhadores, boia fria, carrega pesado, sol. Todos nós temos fardos. Fardos. E esse fardo traz tristeza, é pesado. Quando ele fala, trarei alívio, ele vai tomar o fardo de você. E ele vai carregar. Ou ele vai carregar com você. Mulher, esse fardo é muito pesado para você carregar sozinho, mulher. Homem, esse fardo é muito pesado para você. Você botou essa família nos seus lombos, essas doenças, esse tratamento, essas dívidas. Isso está esmagando você, os pecados, as culpas, os remédios. E ele está dizendo, deixa eu carregar o fardo com você. Deixa eu aliviar. Já viu quando você está treinando, fazendo rosca direta, e você passa um pouquinho da carga, quase ninguém faz isso, né? E você vai dar caca. Aí vem alguém por baixo e faz assim. É isso que Jesus quer fazer hoje. Você não vai terminar essa repetição. Você vai ter uma fratura na sua vértebra. Você não vai conseguir. Entrega esse fardo para Ele. Vai até Ele. Abre seu coração. Ele vai perdoar você. Ele vai te dar uma nova vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Fala com Deus agora.